Louvado seja Deus pela oportunidade que está a nos conceder para mais uma vez, nesta semana maravilhosa que estamos a falar do amor, estudarmos a sua palavra. Amor é ação. Amor não simplesmente se baseia em palavras, mas ela deve ser demonstrada em atos, atitudes e comportamentos. E para hoje, nós temos como tema amar é gratidão. Existem muitas pessoas que não sabem ser gratas, não sabem dizer obrigado. Por isso que conta essa história de um jovem que estava se afogando no mar. Enquanto ele se afogava de longe, uma equipe de tripulação percebe que há um jovem que morria. E eles muito rapidamente remam. Remam ao se aproximar do jovem que já estava quase inconsciente e sem forças, aqueles lançam um colete de salva-vidas. Graças a Deus, o jovem consegue tomar aquele colete e veste. Enquanto ele veste, ele se torna inconsciente. Então aqueles aí, muito preocupados, lançam um gancho, conseguem segurar aquele colete, puxam-lhe até a beira do mar. Quando já estavam na areia, aquele grupo de tripuladores, o grupo da tripulação, eles fazem uma roda ao redor do jovem, esperando que ele recuperasse a memória. E o jovem, por algum esforço seu, ele consegue tirar toda a água que estava dentro dos seus pulmões. Todos aqueles olhando para ele, esperando ouvir quais seriam as suas primeiras palavras. Quando o jovem se torna consciente, quando ele acorda, ele começa já a dizer: vocês viram como que com minha força eu consegui segurar o colete de salva-vidas? Vocês viram como o tamanho dos meus bíceps conseguiram me ajudar eu a remar para que conseguisse sair da água? Com certeza essas palavras desanimaram aqueles que haviam lhe ajudado. E existem muitas pessoas que se comportam como este jovem. Pessoas que não sabem ser gratas. Que acabam pensando que o sucesso das suas próprias vidas ou o sucesso da sua própria vida depende de si mesmo. Ou seja, tudo é por causa dele. E é com base nisto que para hoje, ou seja, a lição de hoje tem como o versículo principal o livro de Lucas, capítulo 7, versículo 36 até versículo 50, que conta-nos a história de duas personagens interessantes. A palavra conta-nos sobre um homem fariseu chamado Simão. Quem era Simão? Simão era fariseu. Quem era fariseu? Fariseu era um grupo especial dentro do povo de Israel. Os fariseus eram conhecidos como pessoas que a sua garantia, ou seja, a ida para os céus já estava garantida. Os fariseus eram conhecidos como o grupo que não peca, o grupo de santos. Era um grupo de elite dentro do povo de Israel. Eram grupos renomados, respeitados, de alta reputação na sociedade. Então a palavra vai nos dizer que este homem fariseu, Simão, respeitado, rico, ele estava doente de lepra e Jesus curou-lhe a lepra. E este homem sentiu-se na obrigação de convidar Jesus para a sua casa. Jesus lá foi. Enquanto Jesus lá estava, na refeição, aparece a segunda personagem. Uma mulher que a Bíblia, pelo menos no livro de Lucas 7, não menciona o nome, mas ela é chamada de pecadora. Querido, como é doloroso certos títulos que as pessoas nos dão por causa da nossa reputação. Mulher pecadora. E quando estudamos um pouco sobre a história desta mulher, alguns estudiosos vão nos dizer que provavelmente ela seja a Maria Madalena, a irmã de Marta e irmã de Lázaro, que viviam na Betânia, que eram amigos de Jesus. E esta mulher, sentindo a gratidão por causa do perdão que receberia ou que recebia por meio de Jesus, a palavra nos conta que ela vai por trás de Jesus, ela começa a chorar,
As suas lágrimas começam a escorrer aos pés de Jesus. Ao escorrer aquelas lágrimas, então ela pega o seu cabelo, ela começa a enxugar, começa a limpar as suas lágrimas nos pés de Jesus. Depois de limpar, então ela pega um unguento. Ela pega aquele unguento muito valioso, muito cheiroso, e ela começa a colocar nos pés de Jesus. Enquanto ela assim o fazia, aquele cheiro do unguento começa a se espalhar pela casa. Simão sente o cheiro. Vai para a sala, quando chega e encontra aquele cenário, ele pensa consigo mesmo: se este homem fosse um profeta, perceberia que esta mulher é pecadora. E aquele homem, ele era mais que um profeta. Jesus, ele é mais que um profeta. Ele entende os pensamentos de Simão. Então ele diz que: Simão, eu quero te contar uma parábola. Existiam dois homens que deviam ao mesmo devedor, assim eu posso dizer, ao dono, né? Deviam. Um devia 500 dinheiro, outro devia 50 dinheiros. E certo dia, o dono da dívida, ele decide perdoar. Jesus olha então para Simão e pergunta: dentre estes dois, quem mais deve ser grato? E Simão responde: a pessoa que tinha a maior dívida, ou seja, a pessoa de 500 dinheiro. E Jesus disse que claramente. E você vai perceber que Jesus então vai dizer: esta mulher, sendo rejeitada pela sociedade, esta mulher, sendo perdendo o status na sociedade por causa do status que ela tinha de mulher pecadora, ela decide, por gratidão, vir se jogar aos meus pés, deitar este unguento em agradecimento. E Jesus então olha para esta mulher e diz: filha, perdoados te são os teus pecados. E continua dizendo: porque ela me amou muito. Então nós vamos perceber aqui que existem essas duas personagens com comportamentos totalmente diferentes. Amar é gratidão. Simão convida Jesus para sua casa, sentindo-se obrigado em pagar a cura. Enquanto que esta mulher, ela decide jogar-se aos pés de Jesus, chorar aos pés de Jesus, enxugar com os seus cabelos os pés de Jesus, derramar um unguento aos pés de Jesus, porque amava a Jesus. Ela era grata, ela foi restaurada a sua vida aos pés de Jesus. Queridos, amar é agradecer. Amar é saber ser grato. Por isso que na Bíblia conta a história de leprosos que foram curados. E a Bíblia diz que somente um volta para agradecer. E então Jesus pergunta: onde estão os outros? E neste momento Jesus está a perguntar: onde estão os outros? Será que você tem agradecido a Deus? Será que você tem dito obrigado pela vida, saúde, salvação, perdão, pela família, pelo nome, pelos estudos, pela mente, pelos dons? As bênçãos são incontáveis. Será que você tem agradecido? Reserve este dia para ser grato a Deus. Amar é gratidão.